Olá, pronto para mais um capítulo da Bíblia aqui no seu programa Reavivados por Sua Palavra? Isso mesmo. Está chegando agora, começou a assistir o programa agora? Há pouco tempo, muito bem, então vamos nos unir, vamos estudar a Palavra de Deus todos os dias juntos. Um desafio, não é? Esta é uma proposta que a Igreja Adventista já tem feito por 3 vezes, estudar a Bíblia toda, um capítulo por dia. Olha, 3 vezes, hein? Quanto tempo? 1.189 dias para cada Bíblia estudada, né? Para cada livro estudado. Então o desafio continua. Vamos estudar juntos, só falta pouquinho para a gente chegar no fim e começar de novo, sem parar, tá bom? Estamos estudando a carta que Tiago escreveu, né? Eu fiz tantas gravações aqui de carta de Paulo para Gálatas, para Tessalonicenses e tal, que acho que ontem eu acabei dizendo assim, a carta de Paulo ou para Tiago, né? Tiago que escreve essa carta aqui, né? Ele foi o autor, ele vai levantar alguns tópicos interessantes, né? Se você aprendeu, né? Se você crê, pratique. Crê, pratique. Ele vai falar que a lei sem as obras é morta. É desafiador ouvir isso, né? Sabe, Abraão, Raabe, tantos outros na Bíblia tiveram uma fé operante, né? Como 2 remos, eu mencionei isso ontem. Mas aqui no capítulo 3, ele vai falar sobre a língua e como refreá-la. A língua, língua mesmo, a boca, a palavra. Como refrear a língua. E ele tem umas tiradas aqui muito interessantes, né? Um pequeno órgão e grandes problemas. Muita gente vai falando, não dá para recolher. Eu falei isso já, que não dá para recolher aquilo que a gente falou. Não tem a mínima condição. Então ele fala sobre a língua, e nós vamos falar algumas coisinhas bem interessantes aqui, e diz assim, olha, é pequeno, mas pode incendiar, uma fagulha que incendeia a floresta toda. Tem que prestar atenção no que fala, tem que prestar atenção. Viver sem amargura, né? Buscar a sabedoria do alto. Se você não busca a sabedoria do alto, você não consegue dominar a sua boca. Então, tem outra coisa, do que está cheio o coração, isso fala a boca. Temos que trabalhar onde? Aqui, ó, ou na mente, né? Coração na mente. Porque do que está cheio, fala a boca. Então, a gente tem que cuidar mais do que motiva, do que está lá dentro. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para falar sobre esse tema muito importante. Então, não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. É muito bom estudarmos a Bíblia. E hoje, anote aí, abra a sua Bíblia. Capítulo 3 da carta que Tiago escreve. Esse líder da igreja, preocupado, né? Em alguns momentos ele está dizendo assim, cresçam, gente. Parece um pai falando para crianças, né? Cresçam, vocês ficam aí discutindo coisas pequenas, né? Tendo inveja, tendo isso. Cuidado com a língua, o que vocês falam um para o outro, cuidem um do outro. Interessante, não, olha, não faça acepção de pessoas, entre o rico, entre o pobre, tratem bem os dois. Quanta coisa que ele fala aqui, né? Bem interessante. Daqui a pouquinho a gente vai. Deixa eu só dizer as redes sociais aqui para você, falar das redes sociais. Lá do YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, convido você que não está inscrito para se inscrever, tá bom? Vai aparecer aí durante o programa. Convido você também para ser um anjo da esperança, pessoas que nos apoiam com suas doações para a gente pregar o Evangelho, nas 2 línguas, português e espanhol. Para todo mundo, através do rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Aqui nesse WhatsApp você pode perguntar a respeito disso, tá bom? Vamos esperar. Estamos no Deezer, no Spotify, para você ouvir aí no carro ou em outro momento a Palavra de Deus, nos acompanhar também, e no NT Play, que é da Novo Tempo, né? NT Play, você consegue ter ali outros programas além dos da grade da TV. Bem legal isso, tá bom?
E eu quero oferecer para você, em nome da Rede Novo Tempo e também dos Anjos da Esperança, esta revista aqui, a revista Esperança Novo Tempo. Um guia de estudo da Bíblia e com uma proposta bem interessante na Mira da Verdade. Você já conhece esse programa, o professor Leandro Quadros e o Tito apresentam, não é? Leandro Quadros tem uma cabeça imensa, né, para decorar textos, para saber onde eles estão na Bíblia. Eu não fico com inveja, porque inveja é pecado, mas eu gostaria de saber um pouco mais, de decorar um pouco mais as coisas, né? É incrível, Deus tem usado esse servo de Deus, um abraço para ele e grato pela revista. Muito bacana, os temas estão separados, as perguntas estão ali, você vai gostar, viu? Tenho certeza que você vai gostar. Então peça por este outro WhatsApp que aparece aqui, tá bom? Ok, então vamos lá, capítulo 3, o capítulo 3 vai falar sobre a língua. Ai, meu Pai do céu, ele disse, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha, nós somos mestres, cada vez vão ser mais cobrados, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas, como diz o gaúcho, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Controlou a língua, controla o resto. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Ora, se pomos freio, aí ele cita, se a gente coloca freio na boca do cavalo, o cavalo é grandão, o freio é pequenininho, consegue dominá-lo. Nós dirigimos o corpo inteiro dele. Vai falar dos navios. Navio tão grande e um pequeníssimo, um pequeno dos pequenos, no grego aqui, pequeno dos pequenos, leme, dirige o navio com o timoneiro, né? Assim também a língua, verso 5, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Eu acho interessante essa ilustração. A língua se gaba de grandes coisas, não é como se a língua fosse independente, né? E parece que às vezes ela é mesmo, né? Mas ela se gaba, né? A língua, pequeno, se gaba das grandes coisas, vede como uma agulha, uma fagulha, põe em brasa tão grande selva. Ele está comparando agora a língua com o fogo. A língua com fogo. A língua é fogo, né? Se fosse um amigo meu, o Acílio, o linguajar mais antigo da juventude, a gente diria assim, nossa, a língua é fogo, hein? Eu diria mais ou menos isso. Mas não é mais ou menos nessa linha aqui, não. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. É lógico aqui que o problema não é a língua, esse órgão aqui. Eu não vou mostrar minha língua, que é falta de educação, né? Mas a língua aqui não é isso aqui. É o que move a língua. O que move a língua? Aqui, ó. A mente. Do que está cheio o coração, isso fala a boca. É um verso bíblico. O coração, a mente. O que está cheio a mente, a boca fala. É isso. Você não pode dar o que você não tem. Você só vai dar o que você tem. Então, o que você vê, o que você toca, o que você cheira, as suas conversas, o que você ouve, isso faz parte, vai fazendo parte da sua vida. E isso pode influenciar o que você fala, a maneira como você se dirige. Tem uma história muito interessante de um desses pregadores aí, 1800, por aí. Eu não sei se era Moody, agora eu não sei quem que era, mas me lembrei da história agora. As gravatas mudaram muito, né? Hoje é gravata fina, depois fica gravata larga, gravata fina, nó pequeno, nó grande, gravata de borboleta e vai, é moda, né? Isso é moda. Então, naquele tempo, as gravatas eram fininhas e, de repente, a moda começou a mostrar umas gravatas mais largas e este pregador, moderno para a época, colocou uma gravata larga. E uma irmã ficou muito incomodada com aquilo. Aí, num final de culto, ela pediu para falar com o pregador. Ele disse, pois não, posso conversar com ela. Entrou no gabinete dele e disse, pregador, eu acho que era Moody, se não for, é perto ali. Eu trouxe aqui uma tesoura para cortar uma coisa que o senhor tem muito feia.
o senhor é um homem de Deus, o senhor não pode usar uma gravata dessa, sua gravata é muito larga. E eu vim aqui com a tesoura para cortar a sua gravata larga. E ele disse assim, com toda a calma, ele disse, muito bem, irmã, então antes da senhora cortar a minha gravata, a senhora pode me emprestar a tesoura só um pouquinho? E ela passou a tesoura. Ele disse assim, então eu vou cortar primeiro uma coisa que a senhora tem, que também é muito grande. Põe a língua para fora, por favor. Essa é uma história que contam dele, ou de outro pregador, a Spurgeon, o Moody, algum deles aí. Mas é bem interessante, né? A língua esse tamanho é um todo dela, e o problema não é a língua. O problema é o que está por trás da língua. É a mente, é o que eu ponho ali. Então, as palavras não voltam nunca mais. A gente acha que fala e depois recolhe, desculpa, tá bom, desculpa, mas sabe aquilo fica ecoando, fica ecoando, fica ecoando. E aqui diz, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. A gente consegue domar feras, mas a língua não. Verso 8. Com ela nós fazemos as duas coisas, amaldiçoamos e bendizemos. Nós podemos dizer a bênção e a maldição. Tem um livrinho bem pequenininho, bênção ou maldição. Palavra, bênção ou maldição. O problema não é a língua em si, é a palavra que a gente diz. Então ali, esse articulista, era bem interessante, eu acho que era um artigo que ele fez, acabou fazendo um livrinho bem pequenininho, devia ter umas 20 páginas ou menos, assim, um livro pequeno, tipo bolso, e ele discorre ali. E é interessante que ele coloca, a proposta dele é essa, com as suas palavras você abençoa, amaldiçoa, é o que a Bíblia fala aqui. Então diga palavras boas para abençoar, não diga palavras ruins, você nunca vai conseguir fazer isso. Então, no momento você ainda não consegue fazer isso, mas vamos trabalhar para que você consiga, não muda, não muda. Tá o filho lá brincando, o copo, você põe o copo para lá, traz para cá, ele traz para cá. Você põe o copo para lá e traz para cá na mesa, né? Ou a mesa. Traz o copo para filho, não põe que vai cair, quebra, caiu. Bom, essa criança é uma criança que quebra tudo? Foi de propósito? Então você tem que dar conforme a medida, conforme o que aconteceu. Você, filho, filha, você não é assim, mas vamos trabalhar para que isso não aconteça. Você quebrou o copo, então você, por favor, ajude aqui a mamãe a limpar, ela vai pegar e você vai... Alguma coisa nesse sentido. Se você não presta, você quebrou o copo, você não faz nada direito, são palavras duras. E essas palavras, elas ficam. Eu não faço nada direito, nada direito. O meu pai, eles estavam colocando as manilhas, né, os canos na frente da casa, da estrutura aí do governo, né, saneamento e tal, etc. E eu achava a coisa mais linda do mundo. No meu tempo de garoto, eles abriam na picareta, não tinha trator. E na picareta iam lá no fundo, 2, 3 metros de profundidade. E eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. E aí, quando eu não queria estudar, meu pai dizia assim, não vai estudar? Vai abrir buraco na rua com picareta. Eu achava uma coisa boa, né? Eu achava uma coisa boa. Para mim, aquilo foi positivo. Eu não fiz esse trabalho, mas é positivo. Mas então, cuidado com as suas palavras. Como eu gostava daquilo, não me fez nenhum efeito. Mas se eu não gostasse, se eu achasse uma coisa e começasse a ter asco e desprezar a pessoa que faz isso. Então, as minhas palavras, elas podem me levar para onde eu quiser. Aliás, as palavras que os outros me dizem vão me levar para onde essa pessoa quiser. Às vezes não tem nem intenção. Dizer, você não aprende, você... Tem os nomes aí, né? Você é isso, é aquilo, desinteligente, você nunca vai conseguir nada da vida. Dê uma bênção. Eu abençoo você e a sua vida. Sabe, hoje você não entende isso, mas um dia você vai entender. Eu falei isso para o meu filho mais velho. Para o outro também, mais novo. Ele, adolescente, quero isso, quero aquilo. Eu falei assim, olha, hoje você não entende o que o papai está dizendo para você, mas você precisa fazer isso. É importante fazer isso. Eu não lembro exatamente o que era. O dia que você tiver um filho adolescente, você vai entender o que eu estou fazendo. Pois ele me procurou um tempo atrás e disse, pai, agora eu entendi, né? Lance sementes, lance coisas positivas. A palavra
pode dar bênção. Então, diga bênçãos para as pessoas. Ache um jeito de dizer para alguém hoje alguma coisa que vai ajudar essa pessoa a ficar pensando, uau, não é? Que coisa! Eu posso fazer isso? Isso não é o poder da mente, né? O poder positivo da mente, não é isso, é muito mais do que isso. É abençoar pessoas. Abençoar pessoas. Aí até fala assim, uma fonte pode jorrar doce e amarga, água doce e amarga? Não pode. Aí fala assim, uma árvore pode produzir azeitonas e figos, ou a videira e figos? Não. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, ou é uma coisa ou é outra. Eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo. Aí vai falar um pouquinho sobre sabedoria. E vai dizer assim, olha, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno prazer, proceder às suas obras. As obras de novo aqui, falando assim. Você quer mostrar que é sábio? Ok, mostre mansidão da sabedoria. Não vai se aparecer. Não é? Tem gente que você vai falar com a pessoa, isso é questão da palavra também, né? E a pessoa só se elogia a si mesma. E quando ela se elogia a si mesma, ela está diminuindo o ouvinte. Ela está contando as coisas só. Seja manso de sabedoria. Um professor meu, que fez meu casamento, o pastor Pedro Apolinário, que homem fantástico, fantástico. Sabia tudo de grego, hebraico, fantástico. Ele dizia assim, a ignorância é atrevida. A ignorância é atrevida, porque ela vai falar coisas que ela não conhece. Agora, a sabedoria é sábia. Vai falar no tempo certo, fala do jeito certo. E aqui, então, ele diz assim, olha, não fique coração amargurado, inveja. Isso não adianta. Sabedoria vem do alto, não vem do seu próprio coração. Quem cria confusão, quem divide. Tem gente que gosta de dividir, a família gosta de dividir. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, acede, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É com tranquilidade. Não entra em briga, não é? Provoca separação. Às vezes, na eleição de um país, de um estado, de um município, as famílias ficam sem conversar. Sabe? Temas polêmicos. Tem gente que só gosta de jogar temas polêmicos. Não sei o que ganha uma pessoa dessa. Você não precisa ser uma pessoa tola. Não é isso, é sábio. O sábio fala na hora certa. E o sábio busca a sabedoria do alto. Do alto. Porque é melhor. Sabedoria aqui da terra, você pode ganhar. Eu até brincava aqui com o nosso editor aqui agora. A questão, né? Ele brincou aqui dizendo assim, né? Eu já fui de perder o amigo, mas não perder a piada, né? Eu também. Se aproveitar a todo momento, mas isso não pega. Não é legal, né? Não perca a piada. Pessoa não. Seja sábio. Tem muitas coisas boas para se falar. E quando você não tem nada bom para falar, sabe o que você deve fazer, né? Fica quieto. Não tem nada para falar? Não inventa. Tem gente que tem que falar alguma coisa. Tem que falar. Mesmo repetindo o que o outro falou. Mas tem que falar. Calma. Respira. Você não precisa ser assim. Peça a sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto, vou ler de novo. É primeiramente pura. Nunca vai ofender outro. Depois é pacífica. Vamos resolver em paz. É indulgente, ela cede. Tratável, dá para conversar. Plena de misericórdia e de bons frutos. E vem mais dois aqui. É imparcial e sem fingimento.
Sem fingimento, hein? Como precisamos de pessoas sem fingimento, né? Mas também não vai dar assim, não, eu sou franco, falo mesmo. Não, também ela é tranquila, pacífica, pura, tratável, misericordiosa. Não é? Não vá falando tudo que você pensa, escolha um momento adequado. Nem sempre o que você vai falar vai mudar outra pessoa. Então, mude a estratégia. Palavra. Capítulo 3 da carta de Tiago. Vamos cuidar da palavra, a mente. Colocar a palavra aqui, ó. Palavra de Deus. Encher a mente da palavra de Deus. Vamos orar? Amado Deus, cuida da nossa mente para que as palavras sejam com sabedoria do alto. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a dominar a expressão, as palavras, o jeito que falarmos com as pessoas. Que tenhamos esta visão espiritual para erguer, abençoar, nunca amaldiçoar. São muitos ensinos que a gente tem que pensar bastante e depender do Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ficando por aqui, o programa segue amanhã, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos falar de outros assuntos aqui, vai voltar a palavra daqui a pouquinho. Até lá. Certa vez li um pensamento que afirmava: palavras matam mais que armas. Armas ferem um corpo, palavras ferem a alma. Pense em quantos problemas já criamos simplesmente com nossas palavras. Quantas mágoas, sofrimentos, conflitos e traumas causados pelo que falamos. No 3º capítulo da carta de Tiago, a partir do verso 3, ele fala sobre a necessidade de controlar o que falamos. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Interessante as metáforas que Tiago usa nestes versos. O freio e o leme são pequenos, mas extremamente importantes. Se eles não forem controlados, o cavalo fica sem rumo e o navio sem direção. E é interessante pensar que você não resolve o problema de um cavalo indisciplinado mantendo-o no celeiro, ou o problema de um navio difícil de conduzir mantendo-o amarrado no cais. Da mesma forma, mesmo um voto de silêncio não é a resposta definitiva para o mau uso de nossa língua. A língua precisa ser controlada, pois apesar de ser tão pequena, ela tem um tremendo poder para o bem ou para o mal. Então Tiago apresenta o perigo das palavras descontroladas ao compará-la com uma fagulha que cai na selva e forma um grande incêndio. Perceba que nas 2 ilustrações anteriores, animais e navios são controlados por pequenos objetos. Nesta última ilustração, uma enorme floresta é destruída por uma pequena faísca. Ou seja, a Bíblia quer nos mostrar que se a língua não for controlada, ela pode destruir. E esse é o perigo quando a boca é mais rápida que o cérebro. Quando falamos sem pensar, corremos o grande risco de começarmos um problema que pode fugir do nosso controle e depois as consequências podem ser destruidoras. Por isso, quando você sente vontade de expor um pensamento, questione-se: vou falar a coisa certa? Vou falar no momento certo? Vou falar para a pessoa certa? Vou falar de forma certa? Sabe, quando nossas palavras não forem construtivas, o silêncio é o melhor discurso.